Graça e paz, meus amados participantes daqui do canal. Graças a Deus, estamos aqui em mais uma quarta-feira para darmos continuidade ao nosso estudo, que agora tem sido na carta de Paulo aos Colossenses. Fazem 2 semanas que estamos estudando essa carta tão importante. Inclusive, vai ser disponibilizado um card aqui em cima, te levando para esses estudos. Caso você ainda não tenha visto, corre lá que eu garanto que vai ser muito proveitoso para você. Nesses estudos anteriores, a gente pôde entender o contexto geral da carta, para quem ela foi escrita, quais os principais problemas que estavam ocorrendo com aquela igreja e muito mais. Inclusive, você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa ferramenta que Deus tem nos dado, beleza? Vamos lá. O estudo de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Como a gente viu, existiam algumas heresias que estavam se infiltrando naquela igreja e estavam atacando o verdadeiro evangelho de Cristo. E Jesus Cristo era o principal alvo dessas heresias. A principal heresia que estava circundando essa igreja era o gnosticismo. Essa informação você consegue encontrar nos vídeos anteriores, mas vale a pena relembrar algumas coisas do que foram faladas. Os gnósticos, eles acreditavam que a matéria e a sua essência era má. E por isso, tudo criado, tudo físico, era mal. E nesse sentido, eles acreditavam que o universo foi criado por uma divindade imperfeita. Ou seja, eles acreditavam que existia um Deus perfeito, mas eles não acreditavam que esse Deus perfeito criou todas as coisas, mas sim um ser divino e imperfeito criou o universo. Outra coisa que eles não acreditavam era que Deus, um Deus perfeito, encarnaria na matéria humana. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus era Deus e nem no seu poder redentor. Dessa forma, os gnósticos eles atacavam 2 verdades fundamentais do Evangelho, que era a criação e a redenção. No texto de hoje, Paulo passa a refutar tais heresias. E a gente viu no estudo anterior que Paulo orou pelos irmãos para que Deus lhe desse sabedoria, conhecimento e perseverança para lidar com tais heresias. No entanto, Paulo não simplesmente ora pelos irmãos, ele também passa orientações. Não adianta a gente simplesmente orarmos por alguém que está sendo assediado por algum falso ensinamento, não. É preciso orar por ele e ajudá-lo com orientações e esclarecimentos. E é isso que Paulo faz nessa carta. É o nosso papel como cristão apresentar a verdade aos nossos irmãos que estão em igrejas que vão de encontro ao verdadeiro evangelho, orando e ensinando para que eles cresçam à imagem de Jesus Cristo. E o interessante é que aqui a gente tem, no estudo de hoje, a gente tem uma fórmula para combater tais heresias, que no caso é apresentar as verdades contidas no verdadeiro evangelho. Pois ao conhecermos as verdades, saberemos identificar as mentiras. E é isso que Paulo faz no estudo de hoje. Os gnósticos atacavam Jesus Cristo e Paulo apresenta quem é Jesus Cristo. Vamos ler. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 17, diz o seguinte: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Como eu falei, os gnósticos eles estavam atacando as 2 verdades fundamentais do cristianismo, a criação e a redenção. E Paulo passa a tratar da obra de Cristo nesses 2 assuntos, do papel de Cristo nesses 2 assuntos. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre o papel de Jesus na redenção. Olha o que diz o começo do versículo 13. Pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas. E existem algumas coisas interessantes. Paulo deixa claro aqui que existe o mal, existe um domínio das trevas. E esse domínio é claramente visto hoje em dia na criação. Após o pecado de Adão, toda a criação ela foi corrompida, inclusive o ser humano.
E dessa forma, esse reino tem como característica principal rebelião contra Deus. Rebelião expressa em escravidão, vícios, mentiras, depravação sexual e moral e muitos outros. É um reino que tem como Deus Satanás, que faz de tudo para que venhamos negar a Deus, rejeitar a Deus e ferir pessoas. E outra coisa que Paulo nos ensina é que o homem não pode libertar a si mesmo. Satanás é o Deus desse reino, e o ser humano não tem capacidade de vencer com suas próprias forças. O ser humano está fadado ao pecado, ao fracasso e à rebelião contra Deus. E por fim, esse texto também nos ensina que Deus é o único que pode nos libertar desse domínio. Não é o homem com suas qualidades, não é o homem e suas penitências, não é o seu legalismo. Não, Deus é quem tem todo o poder para nos libertar desse domínio das trevas. E ele já fez isso. Paulo usa a expressão resgatou, nos mostrando que essa obra de resgate já foi concluída e definitiva. Uma vez verdadeiramente libertos por Deus, permaneceremos verdadeiramente livres, pois Ele é dono de todas as coisas. Ele começou a boa obra em nós e Ele, podem ter certeza, que irá concluir. Amém? E continuando o versículo 13, diz o seguinte: nos transportou para o reino do seu Filho amado. Perceba que Deus não simplesmente nos tira do reino das trevas. Não, Ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou de um reino de escravidão para um reino de liberdade. Ele nos tirou de um reino de escuridão, de ideias erradas, e nos levou para um reino claro e de verdadeiro conhecimento. Ele nos tira do reino das trevas e nos leva automaticamente para o reino de Jesus. E uma implicação óbvia é que com a mudança de reino, há também uma mudança de domínio sobre nossas vidas. É impossível a gente sair de um lugar sem automaticamente entrar em outro. Assim como é impossível sair de um domínio sem automaticamente entrar em outro. Ao deixarmos o domínio de Satanás, passamos a ser dominados por Jesus Cristo. Com a salvação, Jesus passa a ser o Senhor de nossas vidas. Ele passa a ser o dono de nós. Mas o interessante é que, apesar de ser dono de nossas vidas, Ele põe sobre nós um jugo suave e um fardo leve. Ou seja, apesar de sermos submissos a Cristo, essa submissão é suave, é prazerosa. Nosso coração, por entender que não conseguíamos ser salvos com nossas próprias forças, deve transbordar de gratidão, pois Deus nos resgatou e fez isso através de seu Filho. Olha só o que diz o versículo 14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aqui eu quero destacar alguns pontos. A expressão redenção significa libertar um escravo por meio de um pagamento. Em Cristo nós fomos libertos. Ele pagou o preço por nós que nós devíamos. Mas e aí, Daniel, a quem esse preço foi pago? A Satanás, o Deus desse mundo? Não. Esse preço ele foi pago a Deus. Estávamos em dívida com Deus e iríamos pagar esse preço morrendo e sofrendo eternamente. Mas Deus envia seu Filho para pagar esse preço que devíamos. E não foi com prata ou ouro que fomos comprados. Não. Mas com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus, através de Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo, nos tornando dignos de participar desse reino tão maravilhoso. Por causa de Cristo, nossos pecados foram perdoados. Não por causa das minhas obras, mas por causa da obra de Cristo. Cristo nos tornou digno, imputando em nós a sua justiça e santidade. Por causa da santidade de Cristo que foi imputada em nós, podemos ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Sem merecer, fomos resgatados do reino das trevas para o reino de Jesus. E isso deve gerar em nós um coração de gratidão, perseverante e devoto a Jesus. Sempre, olhando para Cristo, devemos glorificar a Deus e viver conforme participantes do seu reino. Amém? E após ter falado sobre o papel de Jesus na redenção, Paulo passa a apresentar quem é Jesus e o seu papel na criação. Vejamos o que diz o versículo 15.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo aqui explica realmente quem é Jesus. Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível. E apesar da gente daqui, do Oriente, entender como algo imperfeito, como imagem algo imperfeito, apenas uma cópia da realidade, os gregos eles não entendiam assim. Imagem, nesse contexto, se refere a uma réplica perfeita. Ou seja, ao afirmar que Jesus era a imagem do Deus invisível, o que Paulo está dizendo é que Jesus é a manifestação perfeita do Pai. Deus se revela perfeitamente em Jesus Cristo, refutando a ideia de que Jesus, por ser homem, não era plenamente Deus, como os gnósticos acreditavam. Jesus, meus amados, é a imagem perfeita, a manifestação perfeita do Pai. Um Deus invisível se revelando a homens de forma visível e corpórea. E além disso, Jesus é o primogênito sobre toda a criação. Quando Paulo afirma que Jesus é o primogênito sobre toda a criação, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, como acreditam os testemunhas de Jeová. Esse texto quer dizer que ele é o Senhor sobre toda a criação. Na época de Paulo, primogênito era aquele que tinha o direito a tudo, que herdava todas as coisas e dominava sobre tudo. Ele era o mais importante, e é nesse sentido que Jesus é o primogênito sobre toda a criação. Paulo está destacando aqui a soberania de Jesus sobre toda a criação. Jesus é o mais importante, é o Senhor de tudo, pois como diz o versículo 16, nele foram criadas todas as coisas. Quando Paulo fala que nele foram criadas todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Olha só o que diz a continuidade do versículo 16. Todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Imagine tudo que existe, seja no mundo físico como também no mundo espiritual. Tudo, com exceção da Trindade, foi criado por ele. Todo o universo e todas as leis que regem o universo foi criado por ele. Assim como todo o mundo espiritual e as suas hierarquias foram também criados por ele. Todo tipo de anjo ou ser celestial foi criado por Jesus. Entendam, como a gente já viu, os gnósticos eles pregavam que os cristãos de Colossos deveriam adorar a anjos, cultuar a anjos, pois os anjos, de acordo com eles, era o meio pelo qual Deus puro se relacionava com homens impuros. Porém, nesse texto, Paulo coloca anjos abaixo de Jesus. Jesus não está simplesmente acima dos anjos. Esse texto mostra que Jesus é o próprio Criador dos anjos. Portanto, não devemos adorar anjos, e eles não são o meio pelo qual nós alcançamos a Deus. Jesus, sim, ele deve ser adorado e cultuado, pois ele é Deus, Criador de todas as coisas, e o meio pelo qual nós alcançamos a Deus. E Paulo usa, ainda nesse versículo 16, 3 preposições. Ele afirma que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E é muito interessante entender o peso dessas preposições. Os filósofos gregos acreditavam que todas as coisas tinham uma causa primária, uma causa instrumental e uma causa final. A causa primária diz respeito ao plano, diz respeito onde esse plano seria realizado. A causa instrumental diz respeito a como e com o que esse plano seria realizado. E a causa final diz respeito ao propósito desse plano. E entendendo isso, ao olharmos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária, pois foi nele que o plano da criação foi executado. Podemos perceber também que Jesus é a causa instrumental, pois foi com ele e ele quem fez todas as coisas. E por fim, podemos ver que Jesus é a causa final, pois todas as coisas foram criadas para ele. Todos, seres humanos, anjos, poderes, todas as coisas foram criadas para glorificar a Jesus. Jesus é o Senhor soberano de toda a criação. A gente não deve adorar outros seres, não devemos adorar somente a ele. E por fim, versículo 17. Vamos ler, diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
Aqui Paulo deixa ainda mais claro a distinção entre Jesus e todas as coisas criadas. Tudo veio a existir em um determinado momento, no tempo e no espaço. No entanto, Jesus sempre existiu. Paulo, mais uma vez, enfatiza a divindade de Jesus, apresentando ele como um ser eterno. E Paulo finaliza esse versículo dizendo que Jesus não apenas criou todas as coisas, mas também que sustenta todas as coisas. Tudo subsiste em Cristo. E a palavra subsiste dá a ideia de sustentar, manter, nos ensinando que tudo continua a existir por causa da vontade e do poder de Jesus Cristo. Em Jesus, tudo subsiste, tudo depende dele e tudo aponta para ele. A gente consegue ver afirmações acerca da divindade de Jesus em outros momentos da Bíblia. No entanto, nesse livro, as afirmações aqui são muito claras, diferente de muitos outros que existem. E qual era a intenção de Paulo ao destacar essa divindade e ao escrever esses versículos? Como já foi falado, Paulo ele tem a intenção de refutar falsas doutrinas que estavam se infiltrando nas igrejas, a fim de diminuir a divindade de Jesus, e que tentavam fazer com que eles alcançassem a Deus por meio de anjos. Eles queriam tirar a soberania de Jesus sobre a igreja e sobre a criação. Paulo responde isso, apresentando claramente quem é Jesus Cristo. E apesar de ter refutado essas ideias da igreja primitiva, esse texto ele refuta muitas ideias e doutrinas do nosso tempo. Esse texto refuta liberais e testemunhas de Jeová que não acreditam na plena divindade de Jesus Cristo. Além disso, ao contrário do que alguns que tentam diminuir ou eufemizar Gênesis 1 e 2, esse texto apresenta Jesus como o autor e criador de todo o universo. E por fim, esse texto vai de encontro a qualquer meio que queiramos utilizar para alcançarmos a Deus. Não são anjos, santos, legalismo ou qualquer outra coisa que nos faz alcançarmos a Deus. Não. A única coisa que nos faz novamente sermos ligados a Deus é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Portanto, nós devemos fugir de qualquer coisa que queiram colocar entre nós e Deus. Não devemos criar pontes para alcançarmos a Deus. Jesus é essa ponte. Nosso coração ele tende muito a queremos colocarmos coisas, a fazermos coisas para alcançarmos a Deus. Mas Cristo Jesus já fez todas as coisas por nós. Um Deus todo-poderoso, Criador de tudo que existe. Ele, Jesus Cristo, nos conectou novamente a Deus. Esse texto apresenta Jesus como Deus e que está acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor. Pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por, apesar de nosso coração, Senhor, ser inclinado ao pecado, apesar de nosso coração, Senhor, constantemente querer tirar a divindade de Jesus, Senhor, de nossas vidas, Pai. Tu nos amas, Senhor, e Tu nos permite, Senhor, estarmos aqui nesse momento, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque queremos, Senhor, constantemente, Senhor, colocar coisas, Senhor, que entre nós. Mas ao lermos esse texto, Pai, ao lermos a Escritura Sagrada, Senhor, podemos ver, Senhor, que Jesus já fez tudo, Senhor, e que tudo depende dele, que tudo aponta para ele, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, Senhor, que somos fracos, Senhor, que somos falhos e que precisamos de Jesus, Senhor, para alcançarmos a Ti, para nos relacionarmos contigo, Senhor, e para verdadeiramente, Senhor, termos um relacionamento contigo, Pai. E é essa, Senhor, a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nas próximas quartas-feiras iremos estudar mais esse livro, iremos ver implicações práticas dessa divindade de Jesus Cristo. Então, fica ligado, ativa o sininho para que você seja notificado. Amém? Valeu!